Gênesis capítulo 33. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 4. Gênesis capítulo 33, versículos de 1 a 4. Quando você achar, você diz bem forte: Deus é bom demais. Quem não achou, diz eu concordo. Gênesis capítulo 33, versículos 1 a 4. Mesmo assentados, mas com reverência à palavra do nosso Deus. Vamos atentar à leitura. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Feche seus olhos. Vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe, que sua palavra fale conosco, que Ele mantenha nossa mente aqui neste lugar para atentar à palavra do Senhor. Pai, nós estamos, Deus, diante da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, e nesse momento, Pai, nós pedimos que essa palavra venha iluminar a nossa consciência agora. Deus, nós temos falado já há algumas semanas, desde o mês de maio, sobre família. E sabemos, ó Pai, que é urgente que nas nossas casas, nos nossos relacionamentos familiares, haja espaço para o perdão. Pai, esperamos que esse desejo seja atendido pela Tua graça. É que saiamos daqui com o coração disposto a perdoar dentro do ambiente que causou muitas vezes as maiores das nossas feridas. Dentro do lugar que causou talvez os maiores dos nossos traumas. Que nós saiamos daqui dispostos a perdoar. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O título da mensagem de hoje é Sem Perdão, Sem Família. Vamos dizer assim? Sem perdão, sem família. Nós iremos refletir a respeito de algumas questões. A gente tem falado sobre família, pregado sobre família, a escola bíblica dominical sobre família, e começamos hoje. Então você que tem perdido, quem estava na escola bíblica dominical, levanta a mão assim, dá um glória a Deus assim, bem forte, glória a Deus. É bênção a escola bíblica dominical, os jovens começaram nova série também, e temos falado sobre família porque é urgente que para uma vida fortalecida, né, para quem está nos visitando, conhecendo a igreja, 2023 para a Igreja do Nazareno é o ano de fortalecer. Mas não existe vida cristã forte se a vida familiar não é forte, se as estruturas da casa não estão bem estabelecidas. E o que eu quero que a gente espero com a graça do Senhor, que você saia daqui compreendendo e com uma postura diferente, é que é impossível que uma família seja forte, é impossível que uma família ela se estabeleça, na verdade é impossível haver convívio familiar, mínimo que seja, sem que haja perdão. E quando a gente fala sobre o assunto perdão, sobre o tema do perdão, a gente está falando sobre algo que todo mundo sabe. Todo mundo dentro da igreja sabe que o Senhor espera que a gente perdoe. Que na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensinou lá, Mateus capítulo 6, que a gente orasse a Deus, né, na oração modelo. Pai, perdoa as minhas dívidas, perdoa as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Você conhece a parábola do credor incompassivo, né, nas traduções bem antigas, a parábola do credor incompassivo. Jesus contou para falar sobre perdão. Tinha um camarada que devia uma quantidade enorme de dinheiro, pediu perdão ao seu senhor e foi perdoado. Esse homem tinha um conservo que devia muito menos a ele, mas ele pega o homem pela beca e diz, me pague, eu vou colocar você na prisão, e coloca o homem na prisão. Jesus conta essa parábola. Você conhece a passagem? Com certeza conhece a passagem.
em que Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém que me ofende? 7 vezes? Né? Pedro ele já chega com a medida perfeita. E aí Jesus diz: não é apenas 7 vezes, é 70 vezes 7. É o perfeito multiplicado. É a medida perfeita maximizada. Todo mundo conhece esses textos. Ou pelo menos boa parte, né, dos cristãos sabe dessas passagens. Sabe o que o Senhor espera. Mas a gente sabe também que na teoria a prática é outra, como diz a história. Na hora, talvez, quando se fala de perdão, na hora de colocar em prática a palavra, talvez o tema perdão seja um dos temas mais delicados de toda a Escritura, mais difíceis. Seja para quem tem a responsabilidade ou tem sobre si a demanda de perdoar, seja sobre quem tem sobre si a responsabilidade, a demanda de pedir perdão. Mas todos sabem também que além de o tema do perdão ser uma das áreas que nós temos mais dificuldade, sabemos também, como a gente mencionou até na oração, que o ambiente familiar, a família, onde a gente vive as nossas maiores alegrias, onde a gente experimenta grandes vitórias, grandes conquistas. A igreja é maravilhoso, meus irmãos. A igreja é uma bênção. A comunhão com os irmãos é fantástica. Mas há algumas vitórias, há algumas conquistas que só vibra na mesma medida que a gente quem é família. Quem está junto. Às vezes você vai chegar, até eu como seu pastor, você vai chegar para mim e vai dizer: pastor, eu passei no vestibular, e eu vou dizer: uhul, é! E a gente vai celebrar, vai se alegrar junto. Mas às vezes na família, a celebração é diferente. Ainda que na igreja nós somos a família do Senhor. Nós temos... A família é um lugar de celebrar vitórias de um modo que a gente não consegue fazer em nenhum outro lugar, geralmente. Mas na família também. Marcas, feridas, problemas, obstáculos acontecem em uma proporção, em um nível que a gente não vê em outro lugar. E quando nós falamos sobre esses dois personagens, Esaú e Jacó, irmãos gêmeos, né? A questão, a diferença de Esaú ser considerado o irmão mais velho é só porque ele saiu primeiro, mas eles são irmãos gêmeos. A diferença, né? A questão do perdão para esses irmãos gêmeos vai ser aquilo que a gente vai estar observando hoje. Quando nós vemos o texto de Gênesis 25, a gente percebe que a coisa entre Esaú e Jacó já começa meio complicada. Já começa meio... Porque quando Rebeca fica grávida, ela recebe a palavra. É uma besteira. Tem 2 nações no seu ventre. Está lá em Gênesis capítulo 25. 2 povos. E tem mais. O mais velho servirá ao mais moço. Imagina o que é para uma mãe receber uma palavra dessa da parte do Senhor. Tem 2 nações ali que vão guerrear contra si, que vão ter disputa entre si, e o mais velho servirá ao mais moço. Aqui eu quero abrir um parênteses bem interessante. Né? Nós somos uma igreja, meus irmãos, se você não sabia disso, mas nós somos uma igreja armínio-wesleyana. Nós cremos na soberania de Deus, mas cremos na liberdade que Ele concedeu ao ser humano a partir da graça. Muitas pessoas pegam esse texto e dizem: tá vendo? Deus escolheu Jacó, né? Porque o Paulo vai citar essa passagem de Gênesis 25, lá em Romanos capítulo 9, que é um capítulo bem difícil de interpretação, inclusive, quando se fala do assunto salvação. Paulo cita, né, que amei Jacó e aborreci a Esaú. Aí tem um determinado interpretação que vai dizer: tá vendo? Deus escolheu Jacó, Jacó era escolhido, ele não tinha o que fazer, e é uma escolha incondicional. Mas se nós observarmos mais atentamente, o que Paulo está citando na passagem de Gênesis se refere à nação Israel e à nação Edom. O que Deus está dizendo quando ele diz: eu escolhi Jacó e não Esaú, ele está dizendo que eu escolhi a linhagem, o povo que vem de Jacó, para dele estabelecer a história da redenção.
Nenhum dos textos que mencionam Deus escolhendo Jacó e aborrecendo Esaú não falam sobre os indivíduos. Porque como a gente vai ver ao longo de Gênesis, eu quero que você pegue lá de Gênesis capítulo 23, 24 e faça essa leitura para você compreender melhor aquilo que a gente vai falar hoje. O indivíduo Jacó nunca foi servido pelo indivíduo Esaú. Mas a nação Israel foi servida muitas vezes pela nação Edom. Então tem que ter cuidado com algumas coisas que as pessoas falam assim, não, Deus escolheu Jacó, né, uma escolha incondicional, ele foi o preferido de Deus. Para quê? Para traçar dele o povo de onde viria o Cristo. Não foi uma escolha para a salvação. Fique bem claro isso. Mas fechado esse parênteses aqui que a gente está trazendo, quando a gente olha essa história, então a questão já começa delicada. Já começa problemática. Imagina que, de alguma forma, Esaú e Jacó têm conhecimento disso. Na verdade, o erro já começa que, a partir desse processo de receber uma palavra, de receber uma profecia, e nem sempre os pais, a exemplo de Manoá e a sua esposa, que foram os pais de Sansão, sabem muito bem o que vão fazer com seus filhos. O texto de Juízes, estava lendo essa semana, diz que a esposa de Manoá recebe o anjo do Senhor. Ele diz, olha, o seu filho vai nascer assim, ele vai ser um nazireu, tem que fazer assim, 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 assim. E ela vai e conta para o Manoá, para o seu esposo, ele diz, meu Deus, o que a gente vai fazer com esse menino? E o anjo do Senhor aparece de novo e eles têm a oportunidade de dizer, o que será dele? O que nós vamos fazer com essa criança? Nem sempre os pais são obrigados a ter todas as respostas. E Isaac e Rebeca não tinham todas as respostas. Mas em uma coisa eles erraram. A Bíblia fala que Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. Pronto. Acabou toda possibilidade de uma questão harmônica. Mas eu lembro para você que na nossa série sobre família, né, sobre famílias fortalecidas, a gente não tem meditado em textos diretivos sobre a família como a gente fez na escola bíblica dominical hoje, por exemplo. A gente tem olhado para as histórias das famílias e percebido que a graça de Deus é que pode sustentar as famílias. Aconteceram muitas coisas. Esses dois meninos cresceram debaixo dessa lógica de preferência, né? Um é o queridinho da mamãe, outro é o filhinho do papai. Eles crescem. Jacó era um camarada mais caseiro, Esaú era caçador, era mais de sair e tudo mais, camarada peludo. Jacó, ele vai dizer que ele era mais pacífico. Só não era pacífico na hora de enganar outras pessoas. Para ficar em casa. Jacó era do time Netflix. Né? E Esaú era aquele que dizia, bora lá no Insanos comer um hambúrguer. Aí Jacó, não, vamos ficar em casa. Era mais ou menos essa a diferença. E aí, esses dois jovens crescem. Em um determinado momento, Esaú chega, já em quase ali juventude, fase adulta, chega de uma caçada morrendo de fome. Sabe quando você está para entregar o jejum? Quem é que está firme e forte no jejum? Amém? Glória a Deus. 30 dias de jejum e oração, mês de junho, já passou 10. Né? Pastor, você pode não ter percebido, mas o pastor já está começando a afinar. Esse negócio que deixa o pastor mais fino do que ele é quando começa um propósito mais longo desse de jejum. Mas estamos firmes e fortes, todos os dias, lá no PDF, acompanha lá o devocional e mantém. Esaú chega depois de uma caçada morrendo de fome e Jacó está lá, né? Jacó era, bem dizer, um masterchef. Estava lá preparando um ensopado. O que é que tem aí? Que caldo vermelho é esse? É de onde vem o nome Edom. Edom significa vermelho. É uma sopinha aí, quer não? Aí, quero. Disse, pronto, só me dê uma coisa assim, uma coisa besta, assim, em troca. Eu quero todos os seus direitos de primogenitura. As bênçãos, a maior parte na herança, na verdade, em alguns casos, toda a herança ficava com o filho primogênito. E aí, Jacó faz essa oferta, né? Coisa simples. E ele aceita. Por falar em oferta, eu quero até aproveitar para dar um testemunho muito bacana. Graças a Deus, né, o que eu vim orando, Senhor, faz uma coisa acontecer para eu poder entrar nesse negócio. Eu vinha namorando uma pós-graduação do seminário Jonathan Edwards, uma pós-graduação em teologia histórica. Vim olhando, não sei o quê, e o preço era assim, assado, ia para lá, ia para cá. Quando penso que não, 90% de desconto na pós-graduação em teologia histórica. Cheguei, eu fiquei assim, ó, digo, bora lá, fiz todo o procedimento, já paguei a matrícula já e vou começar, se Deus quiser, logo logo.
a me aperfeiçoar. A gente tem que sempre afiar o machado para a gente melhorar. Né? Ah, pastor, você vai entrar na pós para virar teólogo, né? Não, é para servir a igreja. Tudo que nós aprendemos, tudo que um líder cristão faz, no sentido de aprender, de se aperfeiçoar, é para servir ao povo de Deus. Conhecimento que não serve para servir, não serve para nada. Né? Aquilo que eu aprendo que não serve para servir, de nada serve. Então, né, a promoção que Jacó fez para Esaú foi um pouquinho mais cara. Me deu os seus direitos de primogenitura. E Esaú, tá certo. Se eu morrer de fome, eu não vou ter direito nenhum mesmo. Então passa para cá. Né, tem até uma música do Sérgio Lopes que eu me lembrei. Né, os mais antigos vão conhecer. O que o mundo dá são armadilhas, são apenas lentilhas. E o apóstolo Pedro ele vai dizer, não sejam como o profano Esaú. Olha, ele chama Esaú de profano, que trocou o seu direito de primogenitura por um ensopado. E aí a história vai evoluindo, chega um momento que Isaac já está velho, a Bíblia vai dizer que os seus olhos se cansaram, né? Ele não enxergava mais direito, e aí acontece o problema, né? Isaac chega para Esaú e diz, eu estou ficando velho, aí você faz o seguinte, prepara uma comida aí para mim, caça, e quando você voltar eu vou abençoar você. E aí Rebeca era partidária de quem? Quem está comigo aqui? De Jacó. Aí ela ouve a conversa. Aí ela chega para Jacó e diz, olha, tu vai perder, vai deixar mesmo passar na tua frente? Acho que ela foi a primeira que cantou a música, preciso de uma benção, não vou desistir. Vai perder, Faz o seguinte, a gente prepara uma comida igual o seu pai gosta, coloca, como eles colocaram um monte de pelo nos braços de Jacó, vamos lá entregar, né? E preparou primeiro. E Isaac, né? Isaac, aquele ceticismo do sertanejo. Oxente, meu filho, já chegou, já foi. E o camarada ainda teve a cara de pau. O tal do Jacó era um bicho maligno. Ele teve a cara de pau dizer, meu pai já está pronto porque Deus abençoou a minha caça. Ainda meteu Deus nessa história. Pois chegue para cá, Isaac fez, chegue para cá para eu abraçar você. Aí ele cheirou, aí pegou na pele, imagina o medo de Jacó. Pegou, e Isaac ainda disse, rapaz, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Como quem diz assim, tem cilada aí, Bino. Mas abençoou Jacó. Aí daí a pouco chega Esaú. Prepara lá a caça. Ei, pai! Bença, pai! Quero benção. E o pai, a Bíblia diz que Isaac estremeceu. Quem é você? Como assim, homem? E vai para lá e vai para cá. Ah, pois eu abençoei outra pessoa. Abençoei seu irmão no seu lugar. E aí Esaú diz, não é à toa que o nome dele é Jacó. Jacó significa aquele que se agarra ao calcanhar. Que na linguagem do mundo oriental antigo é aquele que significa aquele que age traiçoeiramente. Malandro. E a partir daí se estabeleceu um ódio entre Jacó e Esaú. E Esaú disse, uma besteira, rapaz, coisa simples. Os dias de luto do meu pai vão passar e eu vou matar o meu irmão. E a palavra do Senhor fala que Jacó fugiu. Nos 14, talvez 15 anos de fuga dele, ele trabalhou para Labão, ele se casou com 2 mulheres, você deve conhecer a história. E Esaú também teve a sua trajetória. Ele se casou com mulheres cananitas, isso a Bíblia vai dizer que desagradou seus pais, elas causavam transtorno a eles. Ele vai se estabelecer na região montanhosa, em outra região, fica muito rico. Mas estamos falando aí de anos, de uma inimizade, de um ódio, de um desejo de vingança, que termina nesse capítulo 33 que a gente leu aqui no começo da nossa mensagem. E o que eu quero dizer em primeiro lugar para você, dado esse panorama que a gente fez aqui, é perdão real exige abandono. Se nós desejamos que a nossa família seja fortalecida no Senhor,
Você quer ter a sua família fortalecida no Senhor? Sem perdão é impossível. Mas para que haja perdão, você vai ter que, em todo momento, para perdoar ou para pedir perdão, abandonar alguma coisa. Toda a trajetória de Jacó, na verdade, é uma trajetória de abandonar uma vida, de ganhar, de se safar, de resolver a sua vida através da esperteza, da malandragem. Ele enganou Labão, aí depois Labão enganou ele. Ele engana pessoas no processo, ele vai aprendendo com o Senhor que o Senhor é quem luta por ele, o Senhor é quem redime ele. E Esaú, ele vem também no processo que a gente não é tão informado pela Escritura, porque a Escritura segue mais Jacó, mas Esaú, ele precisa abandonar algo, ele precisa abandonar o direito à vingança que ele tem. Ele precisa abandonar o direito à certeza e à razão que ele tem. Ele precisa abandonar algumas coisas. Fique gravado isso para mim e para você hoje. Se nós queremos que a nossa família seja um lugar de perdão, você precisa abandonar algumas certezas, você precisa abandonar algumas convicções, você precisa abandonar algumas posturas, você precisa abandonar algumas formas de agir. Sem isso não haverá perdão. O Senhor, através desse caminho que ele teve com Jacó, ele preparou ele para esse encontro no capítulo 33. Retirou da bagagem de Jacó, retirou da vida de Jacó um monte de coisas que impossibilitariam. O enganador Jacó jamais poderia se reconciliar com Esaú, mas o redimido Israel poderia. E eu estou talvez falando com pessoas que lidaram com questões familiares, com traumas familiares, coisas que você até já falou com a sua boca, eu perdoo essa pessoa. Mas por não ter abandonado algumas coisas, algumas certezas, algumas posturas, algumas formas de agir, o processo perdoador não aconteceu por completo. E você precisa deixar tudo isso de lado. Quem pede perdão e quem perdoa sempre perdem algo antes e depois do processo de perdão. As perdas e processos vividas por Jacó fizeram com que ele estivesse no capítulo 33. O camarada que enganou o irmão com um prato de sopa, que enganou o pai, que enganou o sogro, está agora no capítulo 33, se ajoelhando diante do irmão dele 7 vezes. Quanta coisa você acha que não foi perdida ao longo desse caminho? Quanta coisa você acha que Jacó não precisou abrir mão? Quanta coisa você acha que Jacó não precisou resolver nele mesmo para que ele pudesse, diante do irmão que ele enganou, se curvar? Pedir a clemência, a misericórdia dele. Perdão é fruto de um caráter transformado por Deus. Eu vejo as pessoas dizendo, né, como a gente até mencionou semana passada, eu só faço isso, né, que o camarada me veio dizendo isso, a gente só paga os impostos mesmo porque a gente é cristão. Eu digo, ah, que coisa linda. O Cristo morreu para você pagar um imposto. E às vezes a gente fala isso, eu só perdoo porque eu sou crente. Realmente. Deus não espera que não crentes perdoem. Deus não tem nenhuma expectativa de que as pessoas que vivem no mundo sejam pessoas que perdoam. Perdão é algo que faz parte de um caráter transformado por Deus. Se você quer saber se alguém é ou não um discípulo de Cristo, veja se ele é alguém que perdoa. Veja se ele é alguém que pede perdão. Veja se ele é alguém que das pequenas às grandes coisas consegue reconhecer quando falha e pedir perdão. Consegue ser misericordioso e perdoar. Aí você vai ver um caráter cristão. E Deus precisou trabalhar o caráter de Jacó, retirar algumas coisas do caráter dele. Jacó foi transformado pelas experiências andando com Deus. E talvez a mais marcante delas seja a experiência de Peniel. Agora nós vamos fazer uma leitura bem importante. E eu queria que você prestasse bem atenção. Que é a leitura do capítulo 32. Porque o encontro entre Jacó e Esaú não é no capítulo 33. Ele começa no capítulo 32. Vamos ler com bastante calma. Jacó, capítulo 32, versículo 1. Jacó também seguiu o seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele.
Quando Jacó os avistou, disse: esse é o exército de Deus. Por isso, deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz o teu servo Jacó: morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Está vendo? Jacó está todo preparado para o conflito. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste: esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Uma boa criaçãozinha, né? Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrasse com você e lhe perguntar: a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó, é um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Jacó está tentando, depois de orar, depois de buscar o Senhor, Jacó está tentando formas humanas de solucionar um possível conflito. O camarada vem do lado de lá com 400 homens. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que apaziguar essa ira dele, eu tenho que resolver essa questão que se arrasta há anos. Versículo 19. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos: digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. E acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez ele me receba. Assim, os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Jaboque é um rio. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. A partir daí, há um grupo dentro da história da igreja que são chamados os místicos. E os místicos eles criaram uma expressão, que na verdade é uma expressão que vem da Escritura, que se chama a noite escura da alma. E eles diziam, os místicos diziam, místicos não é no sentido de misticismo não, é um grupo cristão. Porque eles ganharam esse nome pela devoção que eles tinham. Essa ideia de união da igreja com o Senhor, de oração, de vida devocional, mas eles não eram cristãos. Thomas Merton, por exemplo, foi um cristão místico, que a gente chama. E eles criaram essa expressão, a noite escura da alma. Jacó, como a gente viu aqui, ele está alarmado. Ele está desesperado. Ele não sabe o que vai acontecer.
Ainda que ele não é mais aquela mesma pessoa, mas ele pensa, tudo aquilo que Deus fez na minha vida vai cair por terra, porque eu não fui perdoado. E eu queria que você pensasse agora nisso. Imagina você se deparar com a situação de saber que tudo que você construiu na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida com Deus, na sua vida ministerial, pode ir por água abaixo só porque você não sabe se alguém vai perdoar você na sua casa, na sua família. Essa foi a noite escura da alma de Jacó. Por isso que as pessoas falam, né? O Peniel, o Vale do Jaboque. Ele faz passar toda a família dele, vai na frente e ele está sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Não bastasse isso, ele vive essa experiência. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Veja, o mesmo Jacó que está clamando e tentando de alguma forma conseguir a bênção de Isaac, parece que é a mesma pessoa anos depois. Como se dissesse assim, eu preciso de alguma forma ser abençoado, eu preciso de alguma forma que haja uma intervenção. O que Jacó precisava urgentemente era de perdão. E é óbvio que ele foi abençoado aqui, é óbvio que ele foi tocado pelo Senhor, mas para que ele pudesse estar em um lugar onde o perdão acontecesse. Há pessoas que estão vivendo a vida cristã desesperados como Jacó, pedindo a bênção dos pais, esperando a bênção das pessoas no ambiente eclesiástico, quando o que elas precisam é de um perdão que liberte o relacionamento familiar delas. O mesmo Jacó, anos depois, pedindo uma bênção, clamando por uma bênção. Esperar bênçãos, querer bênçãos de Deus é muito fácil, especialmente quando a gente está numa situação em que a gente vai encontrar alguém com quem nós temos uma dívida. Como se dissesse assim, Deus me anestesia com alguma bênção para que eu não tenha que viver esse processo de olhar para aquela pessoa de novo, de conviver com aquela pessoa que é meu sangue, está na minha família, mas eu não consigo. Não te deixarei ir a não ser que me abençoes. Versículo 27. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? E nós sabemos, meus irmãos, que o nome diz muito a respeito sobre a identidade, especialmente na Escritura. É como se, ao perguntar isso, o anjo do Senhor que está lutando contra ele, alguns dizem que essa é uma cristofania, uma aparição de Cristo, que Jacó talvez tenha lutado contra a própria pessoa do Senhor Jesus. Ele pergunta, quem é você? E ele responde, eu sou Jacó, eu sou aquele que age traiçoeiramente, eu sou aquele que engana, eu sou um trapaceiro. Eu não consegui fazer diferente, eu estou morrendo de medo, porque eu vou encontrar a pessoa com quem eu mais fiz mal na vida dela, que eu mais prejudiquei. É isso que eu sou. Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Veja, que coisa interessante. Quem dá nome à nação, o povo escolhido de Deus no Antigo Testamento, não foi Abraão, não foi Isaac. Foi o mais piorzinho dos três. O mais problemático. Teve o nome modificado. Às vezes, só a redenção, só uma nova identidade é capaz de fazer com que você possa chegar até o lugar de pedir perdão e de perdoar. Só uma nova identidade é capaz de fazer isso. Eu quero dizer para você que talvez esteja aqui hoje que nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Talvez você ainda não perdoou
Porque isso só vai acontecer quando você tiver uma nova identidade. Quando você for uma nova criatura. Quando você for uma nova pessoa. Talvez só quando isso acontecer. Talvez você só irá perdoar quando essa mudança, quando esse abandono da velha natureza acontecer na sua vida. Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem um músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Marcado por esse encontro com o Senhor. Uma lembrancinha. Né? Jacó ficou com uma lembrancinha do encontro que ele teve com o Senhor. Ele está completamente desabilitado de qualquer solução. Né? Até se ele for dizer, vou brigar com Jacó, não conseguiu, estava mancando. Ele vai, como a gente costuma dizer, mais raso do que o chão. Por isso que esse Jacó é capaz de se curvar diante do irmão com quem ele fez, a quem ele fez tanto mal, a quem ele prejudicou. Por isso que Esaú, que também viveu o seu processo, pôde abrir mão da sua razão, pôde abrir mão da sua ira, pôde abrir mão de tudo aquilo que ele viveu de injustiça. A gente acha que Jacó é um herói, né? A gente costuma achar que Jacó era um camarada 1000 graus. Mas na Bíblia nem tudo é sempre assim como a gente imagina. E como tradicionalmente as pessoas pintam. Jacó precisava ser uma nova criatura para poder encontrar com o irmão dele. Ele precisava ser uma nova pessoa. O momento do confronto chegou, mas o perdão prevaleceu. Eu vou ler de novo os versículos. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e seus filhos à frente. Imagina, Jacó mancando, repartindo ali os filhos, né, colocando cada um com suas mães, Lia e seus filhos, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó. Esaú toma a iniciativa. Esaú vai ao encontro de Jacó. Abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. O perdão prevaleceu. E se você prestou atenção, Jacó, nas soluções humanas dele, tentou apaziguar a ira de Esaú, né? Até que você for ler o texto, você vai ler o texto depois em casa, do restante do capítulo 33, Esaú pergunta: o que foi esse tanto de coisa, rapaz, que veio aí, ovelha, boi, bode, que monte de coisa é esse? E aí Jacó disse: não, foram presentes, né? Jacó tentou apaziguar a ira. Entenda uma coisa, grave isso hoje: presentes, compensações não substituem perdão. Ah, eu fiz um mal àquela pessoa, então eu fui prejudicado por aquela pessoa, eu vou dar um presente para ela, ou então eu vou fazer alguma boa ação por ela e está tudo certo. Se não houve perdão, não resolveu. Se não houve restauração, precisa haver. Se não houve um trato da questão, precisa haver perdão. Presentes não compensam. Compensações não compensam. Não resolvem. Se você tem uma questão no seu coração a respeito de alguém 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, não ache que resolveu se você fez um monte de coisas boas para essa pessoa. Se não houve perdão, não resolveu. Presentes não compensam aquilo que só o perdão pode fazer. Ao final de todo esse processo restaurador do perdão, cada um foi para o seu lado. Quando você lê o restante do capítulo 33, na verdade até o capítulo 34 vai deixar claro que as caravanas de Jacó e Esaú, elas não conseguiam permanecer juntas no mesmo lugar. A terra não era capaz de sustentá-los. Jacó fica entre os siquemitas e Esaú, depois desse processo que eles viveram, de perdoar um ao outro, ele vai para os montes de Seir, entre os uritas. Tem gente que acha que perdão
É um contrato que eu assino para passar o resto da vida grudado naquela pessoa. Não. Porque nós sabemos que alguns dos processos familiares que feriram, que fizeram mal, foram com pessoas que a gente não vai conseguir mais conviver com elas. Um pai, uma mãe que tiveram um relacionamento tóxico com seu filho. Irmãos, cuja convivência faz mal, mas isso não anula a necessidade do perdão. Cada um foi para o seu lado, cada um foi viver a sua vida, mas eles se perdoaram. E puderam seguir em frente, puderam continuar a caminhada deles. Tem gente que não perdoa porque acha que, eita, agora eu perdoei, eu tenho que ficar juntinho. Não! Mas pode ter certeza que se não houver perdão, não adianta ir cada um para o seu lado. Não adianta cada um ir viver sua vida. A questão ainda vai estar lá. O problema ainda vai estar lá. Perdão não é um contrato de convivência ininterrupta, mas ainda assim precisa acontecer. Agora eu quero ler os versículos 19 e 20 com você, que encerram o capítulo 33, quando Jacó se estabelece depois de todo esse processo que ele viveu. Capítulo 33 de Gênesis, versículo 19 e 20. Olha o que diz. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde ele tinha armado acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou El Elohe Israel. Significa mais ou menos, poderoso é o Deus de Israel. Olha que coisa interessante. As pessoas, elas vivem falando hoje sobre o poder de Deus. Ah, Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer. Deus é capaz. Deus é isso. Ele é o El Shaddai. É o Deus das batalhas. A mão do Senhor é forte. A mão do Senhor é poderosa. Eu sei que você acredita nisso e eu acredito nisso também. Mas Jacó construiu um altar e deu o nome a ele de o Deus poderoso de Israel, depois de vivenciar um momento de perdão. Olha que coisa interessante. O poder de Deus não é só para abrir o mar, não. O poder de Deus não é só para atravessar o Jordão, não. O poder de Deus não é só para impor a mão sobre alguém e essa pessoa ser curada, não. O poder de Deus é para perdoar. O poder de Deus é para restabelecer laços. O poder de Deus é para vencer etapas no ambiente familiar. Veja, Jacó lutou com o próprio Deus em Peniel. Jacó viu miríades celestiais. Jacó viu muita coisa, mas ele criou um altar, construiu um altar e deu a ele o nome de o Deus poderoso de Israel, depois de ter sido perdoado. Porque, meus irmãos, perdão é tão poderoso quanto mover céus e terra. Perdão é tão poderoso quanto eu dizer para o monte para ele ir lá para o outro lado. Se você quer que Deus é poderoso, saiba que Ele é poderoso para fazer com que você perdoe e peça perdão. Foi depois desse processo que ele construiu o altar e ressaltou, deixou claro, de fato, Deus é poderoso. Porque aquilo que ele vivia em seu contexto familiar, só um Deus todo-poderoso poderia resolver. Só um Deus todo-poderoso poderia ajustar algo assim. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que trouxe uma situação e mencionando alguém que ela conhecia e disse, essa pessoa está precisando de libertação. Né? Ficou muito famoso essa parada de libertação. Eu creio que há casos em pessoas que precisam de libertação, que têm vivido até, mesmo sendo cristãs, debaixo de opressão maligna, debaixo de uma ação maligna que impede ela de viver algumas coisas, que precisa orar, precisa se apegar ao Senhor, precisa, na verdade, da obra da cruz na vida dela para que ela possa ter esse processo de libertação. Mas eu posso garantir para você que muitos dos casos que nós ouvimos e vemos sobre pessoas que a pessoa fala, isso é libertação, isso é demônio. Falta de perdão. Não há nada mais libertador do que perdoar. É o demônio. É o demônio de não perdoar. É o demônio de não pedir perdão. Que está prendendo muitas pessoas, às vezes dentro da igreja.
perdão libertou Jacó e libertou Esaú e liberta todos aqueles que servem ao Senhor. Fique de pé. Quero que você pegue a sua Bíblia agora e abra no Salmo 130. Salmo 130, eu quero que você leia algo comigo aqui. É um cântico de peregrinação, um salmo de peregrinação sobre perdão, que fala uma verdade que eu não posso deixar de dizer para você hoje, nesta manhã. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos para as minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Agora preste atenção no versículo 4. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. É sobre isso que o Senhor Jesus falou, que quando Ele disse que se nós não perdoássemos os nossos devedores, nós não pedíssemos perdão, não vivenciássemos o perdão, nós não seríamos perdoados pelo Senhor. Se tem uma coisa que deveria gerar temor no coração do verdadeiro cristão, é saber que o perdão não é meu. Diga para a pessoa que está do seu lado: o perdão não pertence nem a mim nem a você. O perdão pertence ao Senhor. Todas as vezes, meus irmãos, que nós não estendemos a mão do perdão, não abrimos os braços de perdoar, nós estamos dizendo que o perdão pertence a nós. O perdão não é seu. E algumas famílias, alguns relacionamentos e realidades familiares, só o perdão irá destravar algumas coisas. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Pode guardar sua Bíblia. Feche seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor agora. Mas eu quero fazer um convite aqui para você nesse momento, já enquanto nós oramos ao Senhor. Esse não é, você sabe muito bem disso, não é um ambiente para julgamentos. Mas se você identificou que há algum processo de perdoar ou de pedir perdão, seja no ambiente familiar, que foi o tema da nossa mensagem, nós estamos falando de família, relacionamento com pai, com mãe, avô, avó, tio, tia, primo, sobrinho, irmão, irmã, e que você percebe a partir da palavra de hoje que precisa colocar essa pessoa diante do Senhor em oração e perdoá-la sinceramente. Eu queria te convidar até aqui à frente, até o altar do Senhor, para nós possamos orar por você. Se você acredita que de alguma forma precisa ser perdoado por alguém, talvez tentou compensar o perdão, tentou compensar aquilo que só o perdão resolveria, e você sabe que precisa pedir perdão, que precisa dessa restauração, ou se você nem tem condições mais de pedir perdão a essa pessoa porque ela nem está aqui, mas se você quer colocá-la diante do Senhor agora, colocar esse relacionamento específico e dizer: Senhor, eu quero perdoar, eu quero liberar perdão, eu quero me libertar de qualquer coisa que possa prender na minha caminhada com o Senhor, eu quero experimentar esta libertação. Eu quero convidar você aqui à frente, sem nenhum medo, sem nenhum tipo de vergonha que possa te embaraçar, se colocar diante do Senhor agora, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos adorar o Senhor. Enquanto nós adoramos, coloque agora esta pessoa diante do Senhor. Coloque a sua vida, se é você que precisa pedir perdão. Diga: Senhor, liberta-me
de qualquer senso de justiça própria, Pai. Me liberta meu coração, liberta a minha vida de qualquer senso de justiça própria, em nome de Jesus. Vem até o altar do Senhor. Tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso de Seu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso de Seu amor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso de Seu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Seu amor. Pai, nós colocamos diante do Senhor cada uma das vidas que estão aqui, ó Deus, diante do Teu altar, e todos aqueles, ó Deus, que nesse momento reconhecem, Senhor, eu preciso vivenciar esse processo. Eu coloco essa pessoa, ó Deus, esse relacionamento diante do Senhor. Pai, libera, ó Deus, aqui nesse lugar, a partir dos corações quebrantados, perdão real, Pai, perdão real. Restaura, Senhor, o coração ferido, restaura, Senhor, o coração abatido, porque não consegue lutar, ó Deus, contra questões, contra, ó Deus, situações que magoaram, que feriram, ó Deus, ou pessoas que ofenderam, que magoaram, que fizeram mal a outras pessoas, ó Pai. Que a igreja de Nazaré de Caruaru seja conhecida como uma igreja de perdão.
Que as nossas famílias sejam conhecidas como casas onde reina o perdão, onde reina a compreensão, a compaixão, onde, ó Deus, o mesmo coração que havia em Jesus, que disse aos seus algozes: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, haja também em nós, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Se você pode, aplauda o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor.